Meus irmãos, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal. E eu vou passar a lição de hoje, claro, né? E nesse horário, né? Porque já era para ter passado, mas meus irmãos, nós sabemos, né? Do trânsito, né? E tá o tempo assim na praia, estava garoando também quando eu saí. Então, atrasou um pouco, eu me atrasei também aqui, mas obrigada pelas orações, vibrações, né? Porque eu sei que nós estamos unidos uns com os outros e que nós fazemos orações por nós, não é? Por cada um de nós e desejamos o bem a todos, não é? Como eu falei para vocês, eu estou na doutrina espírita, né? Mas a minha família, a maioria é católica, né? A primeira educação religiosa que eu recebi foi no catolicismo, graças a Deus. Fui muito bem orientada. Se sair fora das leis do nosso Pai, foi por minha culpa, minha máxima culpa, né? Porque as leis estão dentro de nós. Eu tive conhecimento com meus avós, com meus tios, com meus pais, com muitos amigos, não é? E como a gente passa por todas essas coisas, né? Somos pecadores, não é? Então a gente sabe, né? Que errou e que continua errando, não é? Porque eu acredito que só a gente não está lembrando do nosso Pai já é né? Que nós temos que estar conectados diretos com Ele, né? E nem sempre estamos, né? Mas nós já sabemos quando vem aquele pensamento que não é nosso, aquele pensamento que não é de amor, a gente substitui pelo de amor, não é? Então, meu agradecimento é perpétuo, é sempre agradecendo pelas orações que temos uns pelos outros, não é? E por todos, de todas as religiões, não é mesmo? Agora, a doutrina espírita, como eu estou, né? Então, nós costumamos muito vibrar. Então, os meus irmãos espíritas, muito obrigada pelas vibrações e pelas preces. Nós fazemos também preces, orações. Fazemos sim, mas vibramos muito uns pelos outros. E que vibrar é orar, né? A gente fala vibrar, mas vibrar é orar. No fundo, é tudo igual. O bem é o bem, não é? Sempre. O mal, como eu sempre falo, o mal tem fim. O bem é infinito. Então, meus irmãos, aí eu peguei um livro agora na estante para passar a lição, porque eu falei, não vou passar o evangelho, porque eu tenho que me preparar mais e tem outras coisas para fazer até a hora de dormir. Então, eu pegando o livro, ele dentro achei a prece por visão do Emmanuel, né, que ele passou para o Chico, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer a nossa mentalização, mentalizando essa suave luz que entra pelo centro da nossa cabeça e se espalha por todo o nosso corpo, físico e material, nos revigorando, nos fortalecendo, para que possamos vencer os nossos desafios diários, né? E nós agradecemos ao nosso Pai Criador por esse dia, pelas bênçãos, não é? Que sempre recebemos, e nós vamos fazer a prece por visão para nos aclarar sempre, cada vez mais. Se ela veio, é porque nós estamos necessitando dela, com certeza. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Que assim seja. Meus irmãos, eu falei que peguei o livro, né? E o livro que eu peguei é que eu já passei lições há muito tempo, que o nosso querido Chico trouxe, né, através do Emmanuel, Contos desta e doutra vida. Vocês devem ter lembrado. E eu estava olhando, meus irmãos, ele é bem antigo, na 9ª edição,
ele foi escrito em 1964. Foi divulgado, né? Já tinha saído desde a primeira edição, né? A 9ª edição já. E foi pela Federação Espírita Brasileira, que até no livro está a Casa Máter do Espiritismo. Ela era sempre chamada, nem sei se ainda é, porque aqui eu estou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, comanda todas as federações do Brasil, né? Então, pela Federação Espírita Brasileira, eu me recordo que todas as obras do Chico eram faladas que ele mandava, né, a renda todas para a Federação Espírita Brasileira para difundir a doutrina espírita, né? E ele, né, maravilhoso Chico, né? Deixou lições para espíritas, para católicos, para budistas, para umbandistas, para todos, porque ele, né, pregava o amor, pregava o Evangelho de Jesus e fazia muita caridade, né? A caridade que o Chico fazia era assim, sem palavras. Eu lembro de uma amiga minha que foi uma vez visitar o Chico, e o Chico tinha ganho um carro de uma pessoa ilustre, né? Ela falou o nome que não vem para falar aqui, claro, não vai ao caso. Ele recebeu esse carro, né? E passou direto para a FEB. Todos os presentes assim que ele recebia, ele passava para frente nesses milionários assim, essas coisas, todos, e se fossem dinheiro, essas coisas, tudo para o engrandecimento da doutrina, né? A divulgação da doutrina, porque é uma doutrina de amor, de paz, né? E de fraternidade. Eu estou contente lá, mas todas as religiões são boas, meus irmãos. Todas, a doutrina espírita não condena ninguém, e tem católicos, tem umbandistas, tem outras religiões que vão na federação, que visitam, né? E que se sentem confortados também, porque Jesus está em todo lugar, não é? O Mestre Jesus está em todos os lugares. Nos lugares que chamar por ele, ele está. E os que não chamam também ele está. Ele está nos ajudando a todos, todos. Então eu vou à lição, né? A lição chama-se Fábula Simples. Vocês vão gostar. É muito assim para a gente pensar, para a gente tirar nossas conclusões e para a gente subir mais um degrau na nossa escala evolutiva, não é, meus irmãos? Vamos lá. Fábula simples, né? Quando o diamante já talhado se abeirou da pedra preciosa, saída de cerro áspero, clamou irritadiço: que coisa informe, rugosidades por todos os lados, que farei de semelhante aborto da natureza? E roçou com superioridade sobre a pedra bruta. A pobrezinha, mal saída do solo em que dormira por milênios, sentindo-se melindrada, tentou reclamar. Entretanto, ao observar o clivador, cheio de esperança na utilidade que ela podia oferecer, calou-se. Fim do dia, o operário recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a, tomado de gratidão. A pedra, intimamente compensada, esperou. No dia seguinte, veio o martelo cônico e, desapiedado, riu-se dela, exclamando: nariz de rochedo, quem teria o mau gosto de aperfeiçoar-te? Porque a infelicidade de entrar em comunhão contigo, seixo maldito? O cristal, sofredor, ia revidar, mas, vendo que o trabalhador que mobilizaria a massa contra ele o mirava com enternecimento, preferiu silenciar, entregando-se paciente à nova operação de lapidagem. Sabendo em seguida que o operário obtinha feliz substanciosa paga, reconheceu-se igualmente enriquecido. Mais tarde, apareceu o pó de diamante,
que gritou irônico: por que a humilhação de trabalhar essa pedra amarelada e baça? Quem teria descoberto esse calhau feio e desvalioso? A pedra ia responder, protestando. Contudo, reparou que o lapidário a fixava com respeito, denotando entender-lhe a nobreza interior e, em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador recolheu o pagamento que lhe cabia, deu-se ela por bem remunerada. Logo após, chegou a modo de polir, que falou mordaz. Esta velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento. Que poderá resultar dela? Por que perder tempo com esse aleijão da mina? A pedra propunha-se aclarar a situação. Contudo, notando a jubilosa expectativa do artífice, que lhe identificara a grandeza, aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre a face. Aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as faces, até que o próprio polidor a acariciou venturosamente. Sem perceber-lhe o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-na sair, colada ao coração do operário, em triunfo, permanecendo espantados e ignorantes na sombra da suja caverna de lapidação em que a presença deles tinha razão de ser. Passados alguns dias, a pedra, convertida em soberbo brilhante, foi engastada no cetro do governador de seu país natal, passando a viver, querida e abençoada, sob a veneração de todos. Se encontraste no mundo criaturas que se fizeram diamante descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o teu coração, suportas com paciência, por amor daqueles que caminham contigo, e esperas sem desânimo, porque um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre agradecer-lhes as exigências e os infortúnios com que te alçaram a glória dos cimos. Olha, meus irmãos, que lição maravilhosa. Eu vou repetir, nós estamos em cima da hora, mas eu vou repetir. Eu gosto de repetir o último parágrafo. Se encontraste no mundo criaturas que se fizeram diamante descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o teu coração, suportas com paciência, por amor daqueles que caminham contigo, e espera sem desânimo, porque um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre agradecer-lhes as exigências e os infortúnios com que te alçaram a glória dos cimos. Com esta lição, meus irmãos, fiquemos na doce paz de Jesus, fazendo sempre brilhar a nossa luz, sempre com pensamento firme no Mestre Jesus e suportando as nossas provas, as nossas expiações, porque o celeste clarão, que é a luz que está dentro de nós, brilhará para sempre. Uma ótima noite a todos, bons sonhos e que despertem felizes para o novo dia que o nosso Pai Criador já está preparando para todos nós. E sempre unidos, não é, meus irmãos, uns com os outros, não é? Para que esse elo de luz
transforme o nosso planeta, que o nosso planeta seja iluminado, que essa luz que brota do nosso coração, juntando-se a todos do bem, a todos os nossos irmãos que vibram no bem, que exercitam o bem, que estão firmes na sua luta para que um dia seja melhor que o outro, seja eterno. Então, ótima noite a todos, joinha nesse canal que nos conecta, que nos fortalece, que cada vez mais nos conduz à casa do nosso Pai querido, não é? Nosso Deus, nosso Pai, que nos criou para sermos felizes. E assim é.